O Senado aprovou a criação de 530 cargos distribuídos entre STF e STJ. Segundo os projetos de lei, que agora irão para a sanção do presidente Lula, não haverá aumento de despesas, duvido, já que os recursos estão previstos nos orçamentos dos tribunais. Bianca, a preocupação é em diminuir os acervos e também na segurança das redes. Você acredita que isso não vai gerar custos? Pois é, se não gerar custos, de fato, outras coisas vão ficar precarizadas, né? Os acervos podem não ser bem cuidados, o que significa um grande problema, não só para a memória do país, mas também para que a justiça se coloque. Os prédios caindo aos pedaços também não vai dar certo. Se a gente tiver diminuição, né, de investimento em manutenção, segurança, isso vai ser um problema no judiciário. Então, que mágica é essa? Que você tem mais contratações, mais servidoras e servidores e não aumenta o custo. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. E a preocupação é de onde sai o lugar e se isso atrapalha mais do que beneficia os processos na justiça, né? Uma coisa me deixa preocupada, que o STF e o STJ não terem se preocupado anteriormente com essa questão de acervo, o que eu duvido muito. O que a gente vê é um momento de contenção de gastos no país e a gente não vê o Poder Judiciário cooperando nisso em nenhum momento. Pelo contrário, toda vez que há de se ter uma discussão sobre reduzir salários do Poder Judiciário, que eles ultrapassam e muito o teto, né, com seus penduricalhos, ali com seus benefícios, e o Poder Judiciário se une. Esse é o momento que eles são mais unidos, o corporativismo é gigante, eles não permitem que nada mude, ou seja, até o próprio ministro Fernando Haddad já havia falado, olha, enquanto a gente não conseguir fazer uma reforma administrativa, enquanto o Brasil não conseguir reduzir salários, super salários, como, por exemplo, do Poder Judiciário, a gente não vai conseguir equalizar a conta. E aí vai continuar pedindo por mais impostos e por mais arrecadação. Não acho que o ministro tem 100% de razão na fala dele, mas ele tem sim um ponto, que é a questão da reforma administrativa e dos super salários. E tem algo de bastante imoral no Poder Judiciário, que é quem de fato precisa garantir direitos para toda a população, se priorizar e se colocar em situações de privilégio, nos super salários e também na quantidade de pedido abusivo que eles fazem. Você lembra quando eles pediram sala VIP especial em aeroporto? Há pouquíssimo tempo. Que história é essa, né? O que justifica gastar dinheiro público para ter privilégios para uma casta superior da população? Não. Se a nossa Constituição garante direitos iguais a todas as pessoas, como é que o Poder Judiciário, que deve prezar pela Constituição, garantir os direitos da população, se coloca como uma casta superior e gera tanta desigualdade? Não tem condição, né? Essa questão das salas VIP, ela é o extremo do absurdo do que acontece no Poder Judiciário. A gente noticiou isso aqui no contexto. Eu acho até que foi reprovada a criação dessa sala VIP. Uma já existia e outra foi reprovada, até porque o Tribunal de Contas da União acabou analisando essa proposta, mas é o extremo do absurdo de onde chega o benefício do Poder Judiciário. Porque escancara, né? O fato de eles colocarem essa proposta e não se envergonharem disso, escancara como estão legislando, não legislando, mas como estão agindo em causa própria e não em benefício de toda a população. Escancara o absurdo, né? E aí a gente fica pensando como é que, né, a gente olha para o governo tentando executar políticas públicas que de fato geram gastos sem conseguir fazer isso por não ter orçamento. E aí tem esse debate de o Congresso Nacional defender fintechs e as bets como se fosse o povo brasileiro, mas me parece até estratégico do ministro Haddad dividir em dois. Me parece também uma estratégia de comunicação importante, porque além de conseguir mostrar para as pessoas por que o governo precisa arrecadar mais e a importância dos programas, benefícios sociais, tem algo que escancara de onde viria esse dinheiro e quem é que está sendo protegido, não é? Porque aí o judiciário tenta se proteger dessas inúmeras formas, o Congresso Nacional, com esse lobby todo de que a Andresa acabou de falar para a gente das companhias aéreas, mas não só, das fintechs e também das bets, não é?
E me parece que ao separar o debate do orçamento em 2 projetos de lei diferentes, vai ficar mais fácil comunicar. A ver. Tem até uma fala do ministro Haddad na noite de segunda-feira, quando ele estava saindo do ministério, e os jornalistas acabaram perguntando para ele, aquele quebra-queixo famoso ali do Ministério da Fazenda, e o ministro Fernando Haddad falou o seguinte: olha, eu vou enviar 2 projetos, um de arrecadação e um de corte de gastos. Eu creio que o de corte de gastos vai ser bem aceito e assim a gente decidiu fazer, porque como o Congresso quer um projeto de corte de gastos, estou mandando então um projeto que vai agradar. Então espero que pelo menos esse projeto que vai agradar seja aprovado e aprovado com agilidade. Mas você tocou num ponto muito interessante, que me parece também uma estratégia de comunicação e de marketing do próprio Ministério da Fazenda. A questão de ser PL, né, que muda a tramitação de toda essa MP, que antes era uma medida provisória, muda essa tramitação, muda a forma como ele comunica para as pessoas: olha, nós, enquanto governo federal, estamos fazendo nosso papel. A gente quer sim uma reforma administrativa, a gente está lutando aí para baixar os supersalários, mas os outros poderes não estão ajudando. E falando em reforma administrativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acabou aprovando a criação de um grupo de análise, um grupo de conversa ali, uma comissão especial para tratar da reforma administrativa. A gente não vê andamento nisso. Para mim, me parece muito protocolar e também eleitoreira essa criação desse grupo, essa comissão especial que vai tratar de uma reforma administrativa. Nada anda ali dentro, a gente não vê uma conversa sobre isso, que já deveria começar falando sobre supersalários. Exatamente, é para dizer, estamos fazendo alguma coisa, estamos preocupados com isso, mas na prática nada avança. Nada avança para a população, mas para eles avança sim. Como eu disse aqui mais cedo em conversa com a Marília, existe aí essa prerrogativa dos parlamentares pedirem um calendário de pagamento de emendas. A Marília explicou isso muito bem e eu nem tinha pensado por esse ponto. Antes, a questão do pagamento das emendas e também a questão da disseminação dessas verbas para o Estado não era fiscalizado, não havia transparência e não havia rastreabilidade. O ministro Flávio Dino, a pedido do governo Lula, começou a cutucar ali o Congresso Nacional e dizer: olha, a gente vai querer saber de onde esse dinheiro está saindo, qual deputado, qual senador está mandando quanto de dinheiro para a sua base, para onde está mandando, para que está mandando, porque isso hoje não acontece. Então, as emendas são enviadas para o Estado e nós, enquanto cidadãos, não sabemos qual deputado mandou esse dinheiro, para qual projeto específico, se é a construção de uma estrada, se é a construção de uma ponte, se é a construção de uma escola, se é para ajudar a saúde, a gente não sabe. Lembrando que tem várias emendas. Emenda de bancada, emenda individual, a famosa emenda PIX, que foi a mais criticada aí pelo Supremo Tribunal Federal, porque tinha zero rastreabilidade. O parlamentar simplesmente fazia um PIX e chegava lá na cidade dele, no estado dele, e a gente não sabia para quê. Não sabia. Além da falta de transparência, da enorme possibilidade de corrupção, sem a gente ter condição de entender o que estava acontecendo, atrapalha demais o planejamento, não é? Porque uma coisa é o Poder Executivo conseguir planejar que políticas públicas são necessárias para cumprir determinadas metas ou para ter determinados resultados. Outra coisa é um parlamentar ou uma bancada atendendo a determinado interesse, muitas vezes pontual, específico, muitas vezes eleitoreiro, que não tem um olhar para o conjunto, né? Então também gera um problema enorme na execução das políticas públicas. É isso, e o presidente da Câmara, porque a gente não vê o Senado muito falando sobre isso, mas o presidente Hugo Motta falou ontem, Marília também lembrou muito bem, que o Hugo Motta disse que enquanto não houver resolvido essa questão aí do pagamento, do impasse aí dos impostos, ou se vai ser por arrecadação ou se vai ser por corte de gastos, não vai haver aprovação da LDO. Também vale lembrar que o orçamento do ano passado foi aprovado este ano, ou seja, isso atrasa muito as coisas e o governo federal já ameaçou. A gente vai sim cortar as emendas, vai cortar o dinheiro do senhor deputado, do senhor senador, se não houver uma solução. Então, vai ter que haver esse toma lá da cá vai ter que ser resolvido. Mas me parece que dessa vez todo mundo tem mais pressa, não é? Porque ano que vem tem eleição, todo mundo quer ver o dinheiro liberado antes, então talvez daqui a pouquinho comecem a se apressar.